A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 12 do terceiro trimestre, que traz por título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Você já ouviu falar alguma vez, pelo amor de Deus, sobre a questão holística? Deixa aqui nos comentários. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também CJDB. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas de todas as lições, adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado, porque aqui toda semana tem dinâmica e videoaula, viu? Tanto que a dinâmica desta aula, lição número 12, já está disponível em nosso canal e eu tenho a certeza que vai facilitar o seu entendimento. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa aula da lição número 12 da revista dos adultos do terceiro trimestre, que traz por título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Veja só, meus irmãos, nós estamos estudando a questão da sutileza do inimigo, que é toda artimanha, toda a ferramenta que o inimigo tem utilizado para tentar minar a nossa fé, destruir a nossa comunhão, acabar com a nossa espiritualidade e a nossa santidade. Porque tudo que o inimigo quer é que nós não sejamos santos, que nós não andamos diferente, que nós possamos ser igualmente o mundo. Essa é a visão da sociedade. Mas nós sabemos muito bem que para morar no céu, nós precisamos buscar santidade, viver em santidade, falar em santidade, pregar em santidade, mas também viver em santidade. E essa santidade exige de nós uma certa separação. E nessa lição de número 12, vamos estar estudando exatamente isso. Uma certa mistura com as questões religiosas de outras religiões que acaba afetando a nossa vida espiritual. E nós precisamos repreender e estar atento a essas sutilezas que têm afetado a comunhão de muitas pessoas, tá bom? Vamos agora para o nosso texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo de número 6. O comentarista, ele coloca esse texto aqui para deixar bastante claro que a nossa maior preocupação tem que ser a adoração a Cristo, porque Ele sim é quem vai nos levar para o céu, porque Ele é o único caminho que leva o homem até o céu, é Cristo Jesus. Logo, essa tem que ser a nossa maior preocupação, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Nós sempre devemos estar pensando se estamos ou não agradando a Deus, se estamos ou não fazendo a vontade do Senhor. Quando nós percebemos que as nossas atitudes, que as nossas palavras, que as nossas ações estão indo de encontro à palavra de Deus, nós precisamos rejeitar, abandonar toda a prática e fazer a vontade do Senhor, para que assim nós possamos alcançar a nossa salvação. Vamos agora para a nossa verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Não tem como sobreviver nenhuma religião sem Cristo Jesus. Para que você possa perceber e entender, Cristo Jesus é a solução de tudo e de todos. Quando nós começamos a analisar e percebemos que quando começa a colocar o homem no centro, o homem como ser muito espiritual, muito importante, acaba saindo a projeção de cristianismo, que é Cristo Jesus está sobre todos e é também para com todos. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de João, capítulo 14, do versículo 4 ao versículo 6, que nos diz o seguinte: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja só, meus irmãos, eu recomendo que você faça a leitura na sua turma também, até porque é um texto bastante simples, pequeno, mas de suma importância para que nós possamos entender o seguinte: o nosso maior foco, a nossa maior preocupação tem que ser exatamente isso: se nós estamos ou não no caminho. Essas coisas aqui terrenas, irmãos, nós não podemos nos preocupar a ponto de abandonar a nossa fé, a ponto de abandonar a nossa salvação por causa das coisas aqui terrenas. O comentarista, o pastor José Gonçalves, ele traz esse texto para deixar bastante claro que o nosso foco é Cristo, o nosso pensamento é Cristo, e tudo aquilo que nos afasta de Cristo precisa ser abandonado, ou é sutileza que o inimigo tem colocado para tirar a nossa fé, para minar a nossa comunhão com Deus, tá bom?
Cristo Jesus é o único caminho que leva o homem ao céu. E o maior propósito na vida de um homem, de uma mulher, é exatamente isso: morar no céu. Logo, quem quer morar no céu precisa estar no caminho com Cristo Jesus. E você sabe muito bem que seguir a Jesus significa rejeitar as coisas do mundo. Seguir a Jesus significa rejeitar a si mesmo. Seguir a Jesus significa andar em novidade de vida constantemente. Meu irmão, alimento é forte hoje em nome de Jesus, viu? Se você estiver gostando, você já sabe, já se inscreveu no canal, já deixou seu like. Meu Deus do céu, muito obrigado e que Deus esteja te abençoando, tá bom? Vamos para a nossa introdução. Nessa lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de prominentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Isso é bastante preocupante, viu? Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista, pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquece que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negada. Em lugar desta, ergue-se o altar, a mãe natureza, a mãe terra e todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo para fazer parte dos dias finais. Ou seja, meus irmãos, essa questão do holismo tem a ver com a concepção filosófica que o ser humano é importantíssimo, que o ser humano ele tem muitos poderes dentro dele, que na verdade existe um Deus dentro dele, que precisa andar em harmonia, que precisa dar harmonia com a natureza, com as questões da terra, com a questão do ar, a questão do mar. E essa harmonia pode ser conquistada através do próprio homem, com os seus entendimentos, com as suas compreensões, com as suas inovações. Então, quando nós falamos das questões das religiões orientais também, é porque a questão do povo oriente pensa muito a concentração, o poder de você se concentrar, das mentes positivas. Para você conseguir qualquer coisa, você precisa estar com a mente positiva, confiante que vai dar certo, e acaba dando certo. Ou seja, o homem passa agora a ser centro de tudo. O homem, a natureza, passa a ser centro de tudo e tudo está conectado. Só que esse entendimento, essa questão religiosa, acaba tirando a cruz de Cristo, acaba tirando a importância de Jesus Cristo na vida das pessoas. Logo, se você pode resolver todos os seus problemas, se você consegue ser praticamente um Deus para com você e para com a natureza, porque nós necessitamos de Jesus, porque nós precisamos clamar a Jesus, se a solução dos meus problemas, se a solução das minhas dores está no meu próprio corpo, se apenas eu tocar em uma parte do corpo, toda a minha dor vai embora. Que você sabe muito bem que essa questão da concentração, da meditação também tem a ver com essas questões do holismo. E cada vez mais as pessoas têm entrado por essa área de meditação, de auto se descobrir. Muitas pessoas estão se descobrindo e se afastando de Jesus. Eu não entendo essa forma de estar se descobrindo. A maior importância na vida do homem é descobrir que nós precisamos de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o único caminho que leva o homem para morar no céu. Meu irmão, se prepare porque o alimento é forte hoje, viu? Vamos dar nisso aqui agora o estudo de cada tópico, tá bom? No tópico 1 vamos estar estudando o fenômeno religioso. No item 1, a busca do sagrado. No item 2, Deus e os deuses. Vou fazer o seguinte, vou estar lendo cada tópico e posteriormente vou estar trazendo alguns comentários referente a alguns itens que eu achei bastante interessante, tá bom? Vamos lá. No item 1, fenômeno religioso. Item 1, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até a Deus. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Nosso Senhor viu o homem como ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, a necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrara em Atenas, capital da Grécia, e observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. O fenômeno religioso está presente na raça humana, como tudo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma e de cada pessoa, como o servo bramas pelas correntes da água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Veja só, meus irmãos, nesse item de número 1, eu pontuei o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário você deixar bastante claro com os seus alunos
que é o único meio de salvação para o ser humano é através de Cristo Jesus. Ele pode correr para um lado, para o outro, ele pode procurar até a santificação da sua própria vida, mas ele por si só não consegue se libertar da prática do pecado. Ele por si só não consegue se libertar dos vícios. Ele precisa estar em Cristo Jesus para que Jesus possa fazer essa limpeza no coração dele. Como eu disse, o comentarista deixa bastante claro que não há meio de salvação fora de Cristo Jesus. Não tem como o ser humano se salvar, se libertar, se não estiver unido em Cristo Jesus. Logo, nós precisamos buscar constantemente Ele, porque Jesus, irmãos, nos liberta do pecado, Jesus nos purifica do pecado, é Jesus que nos perdoa do pecado. Por isso que isso tem que estar bastante forte no nosso coração. Não existe salvação fora de Cristo Jesus, tá bom? Achei também interessante o seguinte: a busca do sagrado é, portanto, a necessidade humana. Você sabe muito bem, irmãos, que em todos os lugares a questão religiosa está dentro do coração do homem. Em todos os lugares, o homem sempre vai acreditar que existe um ser superior, existe um Deus, existe um grande Criador. Pode até não saber o nome, não saber como adorar, pode até colocar outros nomes, mas a questão religiosa está na vida do ser humano. É por isso que em todos os lugares existe a religião. É por isso, meus irmãos, que nesse item 1, o nosso comentarista colocou o seguinte, né? A busca do sagrado é uma necessidade humana. O ser humano, irmãos, constantemente está buscando o seu Criador, buscando a questão do Deus. O sonho do homem talvez é até se tornar Deus, porque o ser humano tem dentro de si a questão religiosa, mas muitos acabam pegando o caminho errado, acabam adorando pessoas erradas, acabam adorando quem não pode ser adorado, e isso afeta a sua salvação diretamente com Cristo. Mesmo o ser humano procurando a Deus, se não a procurar, se não adorar da forma correta, o Senhor acaba rejeitando. Por isso que deixa bastante claro o seguinte: Jesus é o único caminho. Quem quiser se encontrar com o Criador, quem quiser ter conhecimento acerca de Deus, aquele que tem todo o poder, precisa ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Muito alegra meu coração que acertei a Jesus Cristo quando eu tinha 16 anos. E eu dou glória a Deus que estou aqui até hoje dizendo que valeu a pena em nome de Jesus. Quanto tempo tem que você encontrou Jesus? Quanto tempo tem que você está no caminho certo? Deixa aqui nos comentários que eu vou deixar a partilha especial para você, tá bom? Vamos agora para o nosso tópico 1, o item de número 2, que diz o seguinte: Deus e os deuses. Que é uma necessidade humana de possuir objetos de adoração, isso é uma verdade. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revela através da Bíblia Sagrada, de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Veja só, meus irmãos, como eu estava dizendo aqui no item de número 1. O ser humano, ele tenta buscar Deus constantemente. Normalmente 99,9% das pessoas acreditam que existe um Deus criador, existe um ser criador, mas muito atribui isso à natureza, muito atribui isso à questão do espaço, à questão do ar, à questão de seres terrestres. Cada pessoa vai atribuir de uma forma diferente, mas normalmente o ser humano crê que existe um ser criador, que normalmente é chamado de Deus, algo superior, tá bom? Mas o ser humano, como o comentarista colocou aqui, é o seguinte: o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Como o homem não sabe buscar o Senhor, ou como, na verdade, para buscar a Deus exige santificação, libertação, transformação de vida. As pessoas que querem ter o conhecimento com Deus precisam estar libertos do pecado, precisam deixar toda a prática do pecado e se aproximar dele. E isso, irmãos, o ser humano muitas das vezes ele não quer. O ser humano quer ter atuação com Deus, quer conversar com Deus, mas quer continuar na prática do pecado. É por isso que acabamos preferindo adorar deuses falsos do que o Deus verdadeiro. Porque para adorar o Deus verdadeiro precisa ter santidade e rejeitar a prática do pecado. É por isso que muitos preferem adorar deuses falsos. Mas de que adianta perder o seu tempo adorando um Deus que nada pode fazer? É melhor viver em santidade, porque quem vive em santidade e aceita Cristo Jesus vai morar no céu, tá bom? Nesse item ainda é necessário destacar o seguinte: é justamente nessa carência espiritual de preencher um anseio mais profundo da alma
que a humanidade é enganada pelo diabo. O diabo, já sabendo que o ser humano busca constantemente a Deus, tem vontade de ter experiência com Deus, acaba inventando inovações para que o homem possa se afastar de Deus e se aproximar de deuses falsos, deuses que nada pode fazer. É por isso que nós estamos aprendendo nesta manhã a questão da sutileza do inimigo e deve ser evitada constantemente. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que traz por título a espiritualidade humana e suas necessidades de expressão. No item 1, o antigo paganismo. No item 2, misticismo oriental. Que tudo isso, irmãos, já tem entrado nas igrejas aqui do Brasil. Vamos ficar bastante atentos, tá bom? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro, que o senhor tanto fala nos seus vídeos? Ser membro é ser um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, professores e superintendentes da IBD. Vou deixar passando aqui agora um vídeo para você ver os materiais que nós estamos enviando para os membros. Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe falando, é o maior suporte para a escola bíblica dominical do Brasil, está no canal Descomplicando a Teologia. É slide, vídeo chamada, despertador, ideia, certificado, simulado, ideia de apresentações, artigos, resumos, tudo que você precisa nós estamos enviando para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Então, ser membro é ser um parceiro. Nós vamos lhe dar vários materiais, subsídio teológico, para que você possa ministrar a sua aula da melhor forma possível. A dinâmica por escrito também nós enviamos para os membros, viu? Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês, que é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Se você quiser ser membro, está passando aqui meu WhatsApp, para quem quiser conversar comigo, quem quiser tirar suas dúvidas, ou se você quiser também, você pode entrar no nosso grupo de informações, que vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Lembrando o seguinte, na descrição desse vídeo também tem vários links das playlists, de vídeos, de cursos que eu indico para professor da escola dominical, de playlist de EBD, de dinâmica, várias playlists, está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se você quiser, fique à vontade para compartilhar. Mas sem demora nenhuma, vamos para o nosso segundo tópico. Vamos jogar para o nosso segundo tópico, o item de número 1, que diz o seguinte: o antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de se expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Acera como deuses principais. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, e na Babilônia adorava Merodach. A lista é extensa, contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma: culto e adoração a deuses falsos. Veja só, nesse item aqui no ponto 1, é necessário destacar o seguinte, irmãos. O ser humano, ele busca constantemente o Criador. O ser humano, ele busca constantemente a questão do Deus. É um sonho do ser humano ter um encontro para com Deus, ou talvez se tornar até um Deus. Só que eu estava dizendo o seguinte, a questão da idolatria desde o povo antigo, como eu disse, porque para adorar a Deus exige santidade, separação, e só pode estar adorando a Ele. E quando fala essa exclusividade, acaba afetando o coração do povo, sabe por quê? As pessoas acreditam o seguinte: mas se eu pedir uma coisa e esse Deus não me deu, eu vou pedir ao outro, quem sabe o outro possa me dar, entendeu? Então, quando a pessoa não consegue o que quer, não tem êxito no seu pedido, acaba pedindo para vários santos, vários outros deuses, para ver se esses outros deuses podem ser melhores do que o que você tem, e acaba assim lhe concedendo o que deseja o seu coração. Então a idolatria, muitas das vezes, acontece isso, é a falta de fé no Deus Criador. Muitas das vezes porque pediu algo e Deus não lhe deu, o que faz? Então vou procurar outros meios para que eu possa estar conseguindo. Vou procurar outros deuses que possam ter poder e assim estar me auxiliando. E isso, irmãos, é idolatria que afeta diretamente a comunhão para com o Criador. Sem falar que para que você possa adorar o Criador, você precisa andar em santidade.
para que você possa receber as bênçãos de Deus, você precisa fugir de toda a prática do pecado. E é tudo isso que o ser humano não quer. Viver em santidade, em busca constante e somente adorar a Deus. O ser humano prefere adorar vários deuses, pensando que se um não puder resolver, o outro vai poder resolver. Se ele não me der, o outro vai estar me dando. E isso, na verdade, é uma falsa. Nada adianta você estar na idolatria, porque esses deuses nada podem fazer. O único que tem poder para fazer todas as coisas chama-se Jesus Cristo Nazaré. Vamos jogar para o nosso tópico 2, o item 2 da nossa revista, que traz por título o misticismo oriental, que tem estado bastante aqui no Brasil, e nós precisamos estar atentos com relação a essa sutileza, viu? Vejamos o seguinte: nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda, faz parte do culto, da elite cultural, está nas universidades, nos cinemas, nos filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistemática da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais, redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais, do hinduísmo, budismo, taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro, querendo enganar os incautos. Não há dúvidas que ensinos de demônios. Veja só o seguinte, irmãos, essa questão do holismo tem muito a ver com as questões religiosas orientais, da questão do budismo, taoísmo, shintoísmo e assim por diante, que visa o ser humano com poder de concentração, com poder de resolver várias coisas, tão somente com o seu autodescobrimento ou sua automeditação. Acredita-se que o homem, ele pode fazer tudo, tem poder para realizar tudo, através do poder da sua mente e o poder de concentração. Por isso, irmãos, que nós vimos bastante esse tema de concentração, de autoajuda, para que o ser humano pudesse se encontrar dentro do seu Deus interior. Que esse Deus interior, na verdade, é a sua velha natureza, a sua própria natureza. E nós sabemos muito bem que o ser humano, ele é pecador constantemente. O ser humano, ele anda na prática do pecado. E com isso, irmãos, cada vez mais o ser humano vai se afastando de Deus e se aproximando do diabo. E é tudo que o ser humano não pode fazer, é se afastar de Deus e se aproximar da prática do pecado. Nessa questão do holismo, tem muito a ver com isso. Por exemplo, yoga. Quantos filmes você já assistiu a pessoa fazendo yoga e parece que traz tranquilidade, traz uma paz de espírito? Essa linguagem também de paz de espírito tem muito a ver com a questão do holismo, que é o poder de concentração, de separação, de você estar sozinho, olhando para a natureza, meditando a natureza, observando o mar, observando as estrelas, observando as árvores, e tudo isso você vai estar se descobrindo. Nada mais é isso do que as questões orientais. É nisso exatamente que as religiões orientais trabalham, a questão da autoajuda e da alta meditação, além do seu poder de concentração. E isso nós sabemos, irmãos, que já tem entrado aqui no Brasil, cada vez mais através de filme, através de novela, de yoga, essa questão também de agulha, furar orelha, essas coisas tudo aí, para tentar se descobrir. Para você ver, meus irmãos, essa questão do holismo, ou a visão holística, está muito ligada à questão de yoga. A questão de frequências de luz, de mensagens, de massagens, na verdade, de picadas de agulha, tudo isso aqui são questões feitas na religião oriental, que tem chegado até no Brasil. E nós precisamos estar bastante atentos a esse meio de sutileza, porque daqui a pouquinho é oferecido um livro de autoajuda, de meditação, de autodescobrimento. Daqui a pouco a pessoa começa a se interessar por essas práticas, começa a estar estudando, e tudo isso aqui, irmãos, tem a ver com a forma de culto que os orientais fazem. Tudo isso faz parte da adoração dele, que não tem nada a ver com o nosso cristianismo. Por isso precisa ser rejeitado constantemente. Meu Deus do céu! Mas, pastor, é muita sutileza mesmo. E o nosso comentarista está nos chamando a nossa atenção para que nós possamos repreender este mal e buscar o foco sempre em Cristo Jesus. Mas quer saber o seguinte, você está gostando dessa aula? Está sendo útil para você? Se você estiver gostando, já sabe, Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e deixa aquele comentário. Você não sabe o quanto você está me ajudando quando você comenta, quando você deixa o seu like. Assim o YouTube vai perceber que o nosso vídeo é legal e vai compartilhar para mais professores
professores da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico que está escrito: o fundamento da espiritualidade holística. Ou seja, vamos saber qual a visão, qual o entendimento e por que torna-se sutileza na nossa vida e deve ser repreendido. No item de número 1, não há um Deus pessoal, ou seja, para ele não existe um Deus pessoal, um Deus que interage, um Deus que fala, que se comunica, um Deus que tem interesse em participar da nossa vida, um Deus que ouve as nossas orações. Ele não acredita nisso, logo vai de encontro totalmente com a nossa verdade, com a nossa crença, com a nossa fé, que nós acreditamos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é um Deus pessoal, que se interessa em participar diretamente da nossa vida. Só porque a questão holística não acredita dessa forma. Por isso que tem que ser rejeitado, tá bom? Vamos para o nosso item 1. Não há um Deus pessoal. A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa uma energia impessoal que está no universo. Ainda, para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para a mesma entidade, a força cósmica que habita no universo. Uma velha heresia com um novo formato e uma nova roupagem. Vejamos o seguinte, irmãos, nesse item 1, não há um Deus pessoal, é exatamente o entendimento das questões orientais. Acredita que o homem por si só pode chegar ao crescimento, ao desenvolvimento, de se tornar até um Deus. Quando o ser humano começa a meditar, o homem começa a ter ligação com a natureza, como o homem começa a ter essa conexão inata, essa conexão com a natureza, com os fenômenos naturais, com ele próprio, acaba evoluindo, chegando até ser Deus. E nós sabemos do bem que isso não pode acontecer. O ser humano ele nunca vai ser Deus. O ser humano ele foi criado por Deus e por isso nós devemos estar se sujeitando à vontade dele. Logo, se não existe um Deus, para que o homem está se sujeitando? Para que o homem fazer a vontade de Deus que não existe? Se o Deus está dentro dele, se o Deus está na natureza, e através da conexão, através da unidade, nós podemos nos tornar igualmente um Deus. E isso, irmãos, tem que ser abolida. Nós não podemos acreditar, nem fazer parte desse tipo de ensinamento que tem entrado constantemente em nossas casas, nas redes sociais, e deve ser também repreendido, tá bom? Vamos agora para o nosso tópico 3, o item de número 2. Não há uma verdade factual. Veja só, irmãos, não existe uma verdade, mas sim várias verdades de acordo com o seu contexto. E isso é a visão holística, tá bom? Vejamos o seguinte: se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade e conhecereis a verdade, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, a palavra de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, não faz sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todos são igualmente formas válidas de expressar a espiritualidade. Veja só o seguinte, irmãos. A verdade para a questão holística não existe. Depende do contexto e para quem. Por exemplo, né, como eles não acreditam na questão do cristianismo, o cristianismo então não é a verdade. Como eles não seguem a Bíblia Sagrada então não é verdade. Logo, cada grupo, cada religião tem a sua verdade. Deu para você entender? Não existe uma verdade. Jesus Cristo não é a verdade. A Bíblia Sagrada não é verdade. A salvação através de Cristo Jesus também não é verdade. Por que isto? Porque muitas pessoas não acreditam. Logo, porque as pessoas não acreditam, não é verdade para todo mundo. É somente verdade para os cristãos que aceitam isto como verdade. Deu para você entender? Logo, a verdade para o shintoísmo, a verdade para o budismo é aquilo que eles acreditam. Logo, a verdade não está em ser uma verdade, mas sim naquilo que você acredita. Aquilo que você acredita é uma verdade. Essa é a concepção da questão holística. Acreditar que a verdade é bastante diferenciada. O que é verdade para mim não é verdade para você. E isso, irmão, nós sabemos que é mentira. Não acontece dessa forma. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Independente que você crê, independente que você acredite ou não, ela vai ser verdade. A verdade nunca será uma mentira. Agora, a mentira também nunca será verdade. Meu
Meu Deus do céu. Filosofou, pastor? Não, é para deixar bastante claro, irmãos, que isso aqui são filosofias também, entendimento de vida. Mas a Bíblia Sagrada precisa ser lida, ser meditada, para que nós possamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Por isso que Jesus deixou bastante claro que ele é a verdade. Ou seja, nele não tem mentira, nele não tem meia-verdade. Jesus, ele é a verdade. E qualquer pessoa que queira estar na verdade, queira falar a verdade, precisa estar nele. Eita maravilha! Vamos para o nosso quarto tópico, o item de número 1, que diz o seguinte: a espiritualidade holística e a Bíblia. No item 1, o problema do pecado, que é rejeitado e desprezado pela questão holística, viu? Não acredita na questão do pecado, por isso que vive pecando constantemente. Vejamos o seguinte: o holismo comete um erro grosso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Por isso que não tem esse encontro com Jesus. Por isso que não conhece Jesus. Da mesma forma, é por intermédio do engano, do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Nós sabemos, irmãos, que cada vez mais as pessoas têm entrado por esta forma, que vai colocando o homem como ser superior, como um que pode estar melhorando. Logo, as pessoas que conseguem se desenvolver, entrar mais, se autodescobrir, acabam se tornando grandes líderes, pessoas poderosas. E isso vai atraindo mais pessoas. Mas nós sabemos que tudo isso aí, irmãos, tem a brecha, tem um veneno chamado pecado. O pecado, irmãos, vai tirando a visão espiritual. O pecado vai afastando o homem para com Deus. É por isso que nós devemos cada vez mais nos aproximar do Senhor e rejeitar a prática do pecado. E para que isso possa acontecer, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos estar estudando, meditando, para que essas práticas, essa sutileza não venha estar entrando em nossos corações. O ser humano, ele é pecador. O ser humano, por si só, ele não consegue levar ninguém à salvação e não consegue salvar ninguém. O ser humano precisa de Jesus Cristo Nazaré. E é exatamente isso que o holismo vai pegar conta. O ser humano, ele pode se descobrir e se tornar até um Deus. Já a Bíblia Sagrada diz que o ser humano é pecador e precisa do Deus. Eita maravilha, viu? Isso é Bíblia Sagrada e nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Vamos para o nosso quarto tópico, o item de número 2, que diz o seguinte: um Salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística para eles, tá bom? O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vê a necessidade de um Salvador. Cristo é descartado e ainda, ao entrar em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sente-se confortáveis nessa modalidade religiosa. O engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Você percebe, irmãos, que toda a questão religiosa aqui, na verdade, é para que o homem não possa se identificar enquanto pecador. Toda a questão religiosa aqui, o do autoajuda, da questão do encontro, é o homem tentando solucionar os seus problemas por si só, mas a nossa natureza é pecaminosa. É por isso, irmãos, que essa filosofia e esse entendimento não vê a existência do pecado. Logo, você pode fazer o que você quiser, porque você não vai prestar conta a ninguém. Você não precisa ter um Salvador, porque você não tem pecado. Você não precisa da salvação, porque você já tem a autoajuda dentro de você. Você próprio pode se descobrir de uma forma que você vai estar elevado. Logo, não precisa de Jesus, não precisa do Espírito Santo, não precisa de Deus, não precisa se preocupar também com a punição, porque você sabe muito bem que todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo vão morar no céu. E as pessoas que não aceitam Jesus Cristo, pastor, meu irmão, a Bíblia diz que a porta é larga e espaçosa, mas não vai levar para o céu não, viu? Abra o olho com relação a isso. Meu Deus do céu. Mas, pastor, cada vez mais o holismo tem entrado em nossas igrejas, tem entrado na nossa vida, nossa família, através da televisão, das redes sociais, e vamos ficar bastante atentos, tá bom? Vamos jogar para a nossa conclusão. Vamos para a nossa conclusão. Vimos que a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecer até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade.
ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Veja só, meus irmãos, vamos deixar bastante claro o seguinte. A questão do holismo quer colocar o homem como Deus e a necessidade de conexão entre Deus, homem, natureza, espaço, planeta, sistema e assim por diante. Porque a partir do momento que o homem começa a se encontrar com a própria natureza, com a sua própria eu, com a sua própria mente, com as questões da natureza, o ser humano vai se tornar um Deus para com ele mesmo. Até porque você sabe que não existe verdade absoluta. E isso é a visão holística. Mas, no entanto, tudo isso aqui, irmãos, afasta a pessoa de Deus. Essa conexão, essa questão do panteísmo, ou seja, Deus está em todo que é lugar. A árvore é um Deus, o mar é um Deus, os peixes é um Deus, a natureza é um Deus, o ser humano é um Deus. E isso é a questão, filosofia da religião chamada panteísmo, que acredita que tudo é Deus. Mas nós sabemos que só existe não somente um Deus. E esse Deus precisa ser adorado e reverenciado constantemente. E nós precisamos estar atentos a todo tipo de sutileza. Tudo que você perceber que não traz comunhão com Jesus, você tem que rejeitar. Tudo aquilo que você percebe que está te afastando do princípio bíblico precisa ser rejeitado em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Vou encerrando aqui, deixando a parte de novo, pedindo a sua inscrição, pedindo o seu like, pedindo o seu comentário. Se você gostou e se gostou também, venha ser membro e receba todo o nosso suporte em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.